bons números para a questão do agronegócio paranaense. Olha só, saiu mais um boletim do Lideral, que é o Departamento de Economia Rural aqui da Secretaria da Agricultura do Paraná, com uma previsão subjetiva de safra, né? Ou seja, uma previsão do que se espera. Vamos ter aqui um aumento da produção de feijão, né, e também da soja. Segundo as informações, a safra de soja foi reavaliada para 21 milhões e 300 mil toneladas, uma queda de 4% em relação, né, à previsão inicial. Mesmo assim, é um patamar 15% maior do que a expectativa do ano passado. Temos também aqui alguns bons números para a questão do feijão, como analisa o Carlos Hugo Godinho, que é o agrônomo analista do Deral, falando, né, que já foram colhidos aí cerca de 18% desse total aí da soja principalmente, e que a questão climática, né, para a soja pode atrapalhar um pouquinho, mas para o feijão isso é, então, bons números, onde vamos ter aí uma produção bem melhor de feijão do que no ano anterior. Isso, pelo menos para nós consumidor, é um alívio, né? É sinal que pelo menos o preço do feijão não deve subir, não pelo menos por questões voltadas aí à safra, né? Que a safra deve ser boa. Essas primeiras áreas colhidas aí são as piores produtividades que a gente deve ter no estado. Deve piorar um pouquinho só antes de começar a melhorar. Aí, mais quando começar a evoluir a colheita para o norte, para o sul, teoricamente as lavouras estão melhores e a gente deve ter uma produção normal dentro dessas regiões. Porém, essa região oeste, centro-oeste e noroeste de Campo Grande são regiões importantes, especialmente a oeste. E com isso a gente já tem uma perda de 4% no estado baseado nisso. São algo entre 900 mil, quase 1 milhão de toneladas aí, que foram perdidas em relação à nossa estimativa inicial. Lembrando que a nossa estimativa inicial também ela não é uma estimativa arrojada, digamos assim. É uma estimativa conservadora dentro da realidade dos últimos anos e que acaba mostrando um número que nem sempre é o número que o produtor espera. Tem municípios que estão com 30% de perda no estado, mas na média recua para 4%. Isso. Outra coisa importante dizer é que essas primeiras lavouras colhidas são geralmente de variedades precoces e elas têm poucos dias no campo em relação às variedades de ciclo mais longo. E com isso elas acabam ficando mais sensíveis ainda. Então, qualquer período de estiagem que elas enfrentem durante o seu desenvolvimento, elas acabam tendo problemas. E esses problemas ainda são mais visíveis se elas estiverem plantadas em áreas que não são tão aptas, como áreas de solos mais rasos ou áreas mais arenosas, como é grande parte do noroeste, no caso dos solos arenosos, né? E com isso a gente tem as perdas bastante concentradas nessas situações. O ciclo curto é a mesma realidade do feijão, que surpreendentemente colheu muito bem esse ano. E ela, apesar de alguns problemas com seca nas regiões mais quentes, como Oeste, Maringá, não é na região que ela está concentrada o plantio. E onde ela está concentrada o plantio é na região sul, que pega principalmente nessa primeira safra quase 3/4 aí da área, e foi uma região que teve chuvas a contento, que não teve nenhum período de estiagem mais longo e também que as temperaturas não foram tão altas. E com isso acabou que a gente não só produziu o que a gente esperava, na média lá, que era 320, mas ainda teve uma produtividade um pouquinho melhor, chegou a 340 mil toneladas, que é nossos números internos, né? No limite do intervalo superior. Ele não passou o intervalo superior, mas está no limite do intervalo superior. Então a gente teve uma safra excepcional de feijão, visto que é uma cultura de muito risco. E isso também, apesar de gerar uma oferta que é mais do que o dobro da safra passada, tem os seus percalços. A gente já teve uma revisão da área a ser plantada na segunda safra, que estava recuando 11%, agora está recuando 16% no nosso número. E ela está sendo plantada e deve ter uma oferta já que não
provavelmente não vai superar a oferta do ano passado, mesmo tudo correndo bem com a cultura.